Quando Dragon Ball chegou ao seu fim, Akira Toriyama claramente já estava muito cansado de tanto trabalhar. Nas páginas do volume, ele inclusive falava sobre como era possível um homem preguiçoso como ele trabalhar durante tanto tempo em um só projeto. E vez ou outra ele soltava um comentário de que já estava ficando meio cansado de tudo isso. O capítulo final veio, e com ele, um final ao estilo Toriyama. Dragon Ball Z não encerra da mesma maneira que outros mangás, um final fechado, onde todos estão bem e o perigo desapareceu do mundo. Na verdade, se Toriyama quisesse, ele poderia inserir mais um alienígena no meio daquele torneio 10 anos no futuro e iniciar uma nova saga aleatória, mas ele soube a hora de parar com um final que na época não agradou tanto, mas com o tempo foi ficando cada vez mais bem visto. O final de Dragon Ball Z é vago, aberto, dá margem para 1 milhão de continuações, e não parecia que Akira queria matar a franquia, o sentimento era que ele apenas queria dar uma pausa de tanto trabalho. Isso tudo em 9 de maio de 1995. Um ano depois, a Toei daria vida a uma nova série de Dragon Ball, com pouca participação de Akira Toriyama e com aspectos revivalistas para a franquia. Dragon Ball GT teve boas vendas em DVDs no Japão, mas provavelmente isso aconteceu porque era a única opção para os fãs que queriam ver a série, já que mangás, que são uma opção bem mais barata, já que coleção de DVDs no Japão custam uma fortuna, não estavam disponíveis, porque Dragon Ball GT não adaptou nenhum mangá. O anime foi inicialmente criado para se passar nos 10 anos entre a derrota de Majin Buu e o começo do torneio de artes marciais do último capítulo, mas decidiram alterar esse elemento e transportar a série para 5 anos depois do torneio. A ideia de Goku como sendo o protagonista máximo de novo foi proposital. A ideia não era desenvolver todo o universo ao redor de Goku, era só tentar amarrar o universo ao personagem para ele ser o centro das atenções e guiar tudo. Mas quando os próprios desenvolvedores planejam 26 episódios de aventura espacial e no episódio 3 eles olham um pro outro e falam puta que pariu, ficou uma merda, você percebe que o desenvolvimento não foi tão bom assim. Dragon Ball GT foi um fracasso. O rating dos episódios era muito baixo, a série não vingou no Japão, não vingou no ocidente, e a parte de aventura espacial era tão criticada que no lançamento do DVD para os Estados Unidos, os primeiros 16 episódios da série foram simplesmente cortados, dando lugar a um episódio especial que servia de recapitulação. Quando Dragon Ball GT acabou, Toriyama aposentou a caneta que ele usava para desenhar Goku durante um tempo, e a franquia Dragon Ball começou a ser mais alimentada por games e mais games, que foram pouco a pouco perdendo o gás. Vamos pegar a série Budokai, por exemplo. Budokai 1 vendeu ao todo no mundo inteiro 3,5 milhões de cópias, sendo 2 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, enquanto no Japão o jogo vendeu 542 mil. Seu sucessor Budokai 2 vendeu 1,5 milhões nos Estados Unidos, enquanto vendeu 504 mil no Japão. Budokai 3 vendeu 1.140.000 cópias nos Estados Unidos. E no Japão foi o game de maior sucesso da trilogia, vendendo 642 mil cópias. Eu usei o Budokai de exemplo, mas nós podemos ver que os jogos de Dragon Ball iam a cada ano perdendo mais força, tanto em território estrangeiro quanto em território japonês. Super Dragon Ball Z, por exemplo, vendeu só 198 mil cópias no Japão. Raging Blast 2 vendeu 580 mil no mundo inteiro. Ou seja, Raging Blast 2 vendeu menos no mundo inteiro do que Budokai 3 vendeu só no Japão. Isso óbvio até o lançamento de Dragon Ball Xenoverse, e aí as vendas dos jogos de Dragon Ball aumentaram de novo. Em 2009 veio a bomba, Dragon Ball Evolution. O filme live action arrancava alguns elogios durante a fase de produção, mas quando as imagens, trailers, posters e tudo mais começaram a ser divulgados, os fãs perceberam a cagada em que o filme se encontrava. Em 8 de abril de 2009, 2 dias antes do lançamento desse filme, o diretor James Wong admitiu que não conhecia quase nada sobre Dragon Ball. E não só isso, como ele também nunca havia lido o mangá. Ele disse que quando entrou no projeto, o roteiro já estava pronto, então talvez essa fosse a chance para muitas pessoas começarem a ler o mangá da obra, de onde o filme havia sido retirado. Retirado meu ovo. Dragon Ball Evolution foi um fracasso gigantesco. O ator que interpretou Piccolo chegou a citar que o filme custou 100 milhões de dólares, mas depois ele mudou o valor para 30 milhões. 30 ou 100? Não importa, o filme deu um prejuízo desgraçado. E o pior de tudo é que o estúdio planejava criar uma trilogia dessa coisa, mas obviamente com os resultados que tiveram, a ideia não foi pra frente. Quando começaram a pensar em Batalha dos Deuses, os produtores chegaram à conclusão de que o filme aconteceria com ou sem Akira Toriyama. Então aquela história de que o Akira fez Battle of Gods como um pedido de desculpas não é muito bem um fato. Talvez ele tenha se envolvido com esse sentimento, mas a ideia de um novo filme já era planejada. O roteiro estava sendo escrito por Yusuke Watanabe. No script original, a ideia seria que Bills era um lagarto e seria o responsável pelos Saiyajins serem maus, além de que o Deus Super Saiyajin seria simplesmente um cara usando capa.
O design dos personagens era de responsabilidade de Tadayoshi Yamamuro, mas foi então que Kazuhiko Torishima, um ex-editor de Toriyama, chamou o mangaka para dar uma olhada no projeto, e foi então que Akira resolveu entrar no filme de verdade, remodelando completamente o design e a história, transformando Bills em um gato, colocando um novo design para o Super Saiyajin Deus e tirando aquele elemento de Bills ser o cara que fez os Saiyajins ficarem do mal. Inclusive, em uma entrevista, Yusuke Watanabe disse que sua intenção era fazer uma história um pouco mais séria, com elementos de bem contra o mal, o que é ser um herói, e etc. Mas Toriyama, abalado com os acontecimentos de terremotos que atingiram o Japão em 2011, pensou que sua obra deveria ter um tom alegre, um olhar que visava a amizade, a camaradagem e tivesse uma visão positiva para o futuro. Inclusive, a interferência tão grande de Akira em um filme, coisa que não acontecia com frequência, pode ter sido motivado diretamente por Dragon Ball Evolution. Em uma entrevista dada pós-lançamento do filme, foi perguntado por qual motivo ele quis se envolver tão diretamente com o design e escrita desse filme em particular, e Akira respondeu com, abre aspas, na época do filme de Hollywood, o live action de Dragon Ball, o roteiro tinha muita pouca compreensão do mundo e suas características, e além disso, tinha um conteúdo que eu não achei interessante. Então eu os adverti e sugeri mudanças, mas apesar disso, eles pareciam ter uma confiança estranha e realmente não me ouviam. O que saiu no final foi um filme que eu realmente não poderia chamar de Dragon Ball. Fecha aspas. 2 anos mais tarde, estreia no cinema Dragon Ball Fukatsu no F. Toriyama não tinha planos de participar tão ativamente desse filme como ele fez com Batalha dos Deuses, mas isso acabou acontecendo porque o filme passado tinha sido um puta sucesso. 50 milhões de dólares contra uma média de 20 milhões que Dragon Ball tinha a cada filme, então a gente já sabe o motivo do homem ter sido convocado. O produtor do filme literalmente confirma isso em uma entrevista para Flying Postman Press, onde ele literalmente diz que chamaram Toriyama para fazer o roteiro porque o filme anterior tinha sido um sucesso. Então, o filme foi lançado, e fomos apresentados no mesmo ano a Dragon Ball Super, que broxantemente começa com 2 arcos já mostrados no anime. Agora as histórias divergem e parecem que Toriyama mudou de ideia ao longo do tempo. Sua ideia original era começar Dragon Ball Super já no torneio do Sexto Universo, porque como Batalha dos Deuses e Ressurreição de Frieza foram escritos por ele, não eram necessárias muitas mudanças na história. Mas os produtores convenceram ele, que depois acabou apoiando a ideia, de lançar os 2 filmes como arcos, porque assim as crianças que não assistiram aos filmes poderiam acompanhar toda a história sem se perder no meio do caminho. Então, Dragon Ball Super foi lançado, o mangá foi lançado, nós continuamos com essa história. Mas é isso. Tchau.